Espero que estejam a curtir aqui o Campus Party deste ano. Quero agradecer estar aqui hoje, quero dirigir-me a todos os campuseiros e campuseiras no topo da minha humildade e que é um imenso prazer estar neste palco para poder partilhar convosco como é que toda esta tecnologia deve ser posta ao serviço do ser humano e cada vez mais desenvolvermos baseado naquilo que é o ser humano e focar-nos em Living Labs, laboratórios vivos, mas um laboratório sem paredes, ou seja, o Living Lab não tem que ser um espaço fechado, é a nossa cidade lá fora. E é isso que eu quero, essencialmente, que nos foquemos. Deixem-me agradecer ao professor Kiev da Gama pela oportunidade de poder estar aqui a compartilhar convosco estas experiências. Agradecer à Carol, à inexcedível Julieta Ragazzoni e também ao Cláudio Nascimento. Sem estes esforços conjuntos, especialmente o do Kiev, hoje eu não poderia estar aqui perante vós e poder partilhar este bocadinho. E espero que seja enriquecedor para vocês, o que eu vou dizer, e a seguir que me façam perguntas que possam estimular todo o debate. Não, é direto. Chego aqui hoje, depois de há um mês atrás ter organizado um mega evento em Lisboa, Portugal, chamado Beyond 2020, ou seja, para além de 2020, para além das cidades humanas e inteligentes. Um evento em que algumas das pessoas que estão aqui estiveram presentes, veja ali o Fabrício, que esteve em Lisboa comigo há um mês atrás, neste evento, em que discutimos as cidades na terceira década do século XXI. Olho para a plateia, olho à volta e vejo muitas pessoas que serão os influenciadores dessa terceira década. Nessa terceira década serão os empreendedores, serão eles que terão a tecnologia que estará ao nosso serviço. E queríamos discutir o futuro porquê? Porque neste momento a União Europeia está a investir milhões de euros, ou seja, bilhões de reais, em tecnologia que ninguém usa. E é isso que nós queríamos saber. O que fazer para que esta tecnologia seja usável pelos cidadãos? Nesses 3 dias discutimos o futuro da política, o futuro das cidades, o futuro dos cidadãos enquanto agentes da mudança. Porque são vocês, no vosso papel de cidadãos também, que são agentes da mudança económica que hoje vivemos. E por isso também nesses 3 dias quisemos discutir as profissões do futuro e a visão que estes profissionais têm sobre o futuro. Juntámos mesas de debate com urbanistas e arquitetos, engenheiros e economistas, criativos e professores. Foram verdadeiras batalhas de ideias muito, mas muito enriquecedoras. Também tivemos a apresentação do projeto My Neighborhood, um projeto que vocês vão conhecer sumariamente depois da minha palestra pelo professor Álvaro Oliveira. E é hoje no Recife, neste magnífico cenário, perante todos vós, que vos quero falar de Smart Cities e Living Labs. Mas não enquanto rótulos e produtos fechados. Porque as pessoas estão fartas de rótulos, as pessoas estão fartas de produtos fechados, as pessoas querem ser parte integrante da ação. As pessoas não querem receitas milagrosas que são um autêntico taxímetro, que só servem para mostrar o valor a pagar no final da corrida. O pior é que não sabemos quando é que essa corrida vai acabar. Ou seja, estamos a contar e a pagar. A questão, e aqui entra na anglo-saxonia, é que o dinheiro dos contribuintes, em inglês chama-se taxpayers, ou seja, o dinheiro dos nossos impostos. E é isso que nós não podemos deixar, é ser os nossos impostos a financiar toda uma tecnologia que não serve para nada. Porquê? Porque não se envolve o cidadão nessa tomada de decisão. E como é que se envolve o cidadão nessa tomada de decisão? É na cocriação, é em mudar as relações que existem à nossa volta. E por falarmos em relações com o que está à nossa volta, ou mesmo aqueles que estão à distância. Hoje o nosso Facebook é inundado com pedidos de amizade, com mensagens, com notificações. Os nossos Instagrams, os nossos e-mails, recebemos e-mails de pessoas que vimos uma vez com beijinhos e abraços como se nos conhecessem desde sempre. Mas olhamos para a rua e as quadras de futebol hoje estão vazias. As crianças não brincam na rua. Olhamos para os jardins
E os nossos idosos não estão a jogar dominó, não estão a bater cartas, estão fechados em casa sozinhos, isolados do mundo. E é isto que nós, enquanto decisores de tecnologia, temos que combater. Ou seja, não temos que acabar com a tecnologia, temos é que saber tornar o virtual em real e juntar esta interação, pôr a tecnologia aos serviços das pessoas. Esta é uma pergunta que eu ando há algum tempo a tentar responder e ainda não consegui, e queria-vos convidar a refletirem sobre ela. Porque é que as comunidades virtuais são fisicamente tão desconectadas? O que é que mudou? Por que é que nos afastamos dos nossos amigos? É claro que não podemos deixar de ter em atenção que mudámos o paradigma económico. Hoje o nosso paradigma económico não está centrado no produto, está centrado nos serviços. Mas estes serviços podem estar envoltos em produtos ou serem vendidos produtos enquanto serviços. Mas esse é um assunto que eu vou abordar mais à frente, é um assunto mais teórico, mais chato. Eu agora quero me focar no cidadão, o cidadão que somos todos nós, tanto enquanto consumidores como produtores, agentes da mudança, agentes da cocriação, que assumem um papel crucial no preciso momento em que estamos a falar. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje que nós, cidadãos, temos um papel crucial na decisão tecnológica. Quero que pensem comigo sobre o espaço, sobre a geografia, o sistema económico, a região em que nos inserimos. Hoje, Recife. O que é que queremos mudar? Como é que podemos mudar? As cidades, a sua estruturação, as regiões no geral. É sobre tudo isto que eu quero que vocês reflitam. Como é que estas cidades, estes sistemas, podem ser sistemas de inovação? Isto é, se a sua dimensão, serem megacidades ou pequenas localidades, interfere na sua capacidade inovadora. Se estes espaços podem ser laboratórios facilitadores da inovação, onde todos os atores do território trabalham com um desígnio comum. É isto que eu quero que vocês reflitam. Todos os atores do território, para podermos ser inovadores, têm que trabalhar sobre um desígnio comum. Para percebermos esta mudança, deixem-me convidar-vos a viajar até ao passado. Alguns de vocês não reconhecem o DeLorean, que viajava para o futuro e para o passado, juntamente com um ator que também já não é da vossa geração, de alguns de vós, o Michael J. Fox. Mas vamos até à forma como as cidades. É porque para muitos de vocês Living Labs é uma maluqueira do século XXI. Mas não. Living Labs discute-se desde o século XVI. Na altura não havia computadores, mas havia tecnologia. Aliás, Portugal, por exemplo, na altura dos descobrimentos, era o maior laboratório tecnológico. Os melhores matemáticos que fizeram os astrolábios que permitiram que as naus portuguesas pudessem chegar ao Brasil eram portugueses. Portugal dividiu metade do mundo com Espanha. Portanto, temos que pensar que tecnologia existe. Não tão rápida como hoje, não com 50 gigas de internet, não havia internet tão pouco, mas havia redes. As pessoas interagiam umas com as outras. E é isto que é fundamental e que não mudou. Ou seja, o que tem-se alterado é o espaço económico e tem sido modernizado. Mas, nestes casos, é preciso termos em atenção que nunca podemos negligenciar o fator espaço. Os custos de negligenciarmos a região, o espaço físico em que nos encontramos é muito elevado. E é uma fatura que, mais uma vez, custa não aos governos, porque os governos não pagam nada com o dinheiro deles. Os governos pagam tudo com o dinheiro, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos pagadores de impostos. Que pagadores de impostos é muito mais do que um contribuinte, se tomarmos isto fora da literatura anglo-saxónica. Portanto, o espaço, os atores do território interagem. A ignorância desta interação resulta na ineficácia de qualquer política pública que se queira fazer, de onde a chamada de atenção frequente para o papel ativo que o espaço desempenha tem que ser sempre feita. Ele não pode ser um elemento passivo onde decorre a ação. Não. O espaço tem que ter as condições para que possa inovar. Do primeiro vieram todas as teorias de localização. Eu não vou-vos amassar com teorias. Vou citar meia dúzia de autores que eu gostava que vocês, com o tempo, lessem e estudassem. Não vou perder muito tempo com isto. Mas, se formos a pensar, começamos a organizar o espaço em função de atividades económicas. Primeiro, da agricultura, por Van Tunen. Depois falámos da indústria, com o Weber.
Depois falámos de serviços com o Cristal. E assim, se diz tudo, chega-nos por LORR. E eu aconselho-vos a lerem LORR, L-O-S-C-H. Procurem. A teoria de localização de LORR ajuda a explicar a forma como nos devemos posicionar perante um território e como tecnologicamente devemos interagir uns com os outros para nos tornarmos rentáveis e para que a nossa inovação tenha aquilo que a torna uma inovação, seja comercializável, tenha aquele go-to-market, ou seja, localizarmos-nos perto do nosso consumidor final. Gostava também de destacar as contribuições de Cantillon e de Stewart, que dois banqueiros, ou seja, dividiram a economia em dois tipos de circuitos, e peço que tomem nota disto para referência futura. Dois tipos de circuitos económicos são os verticais, ou seja, entre todos nós, agentes de um território, e os horizontais, que têm a ver com as distâncias entre o campo e a cidade. E estas distâncias são as mesmas que existiam há 4 ou 5 séculos atrás. Simplesmente a forma de as combater foi acelerada. Hoje temos aviões, temos comboios, temos internet para colmatar esta distância. O que mudou foi o fator distância, que o valor de distância hoje é totalmente diferente do valor que era nas gerações anteriores. Alguns de vocês também não conhecem o autor que eu vou citar agora, Castells, um autor espanhol que falou muito de globalização, dos perigos da globalização, mas nunca viu a globalização como um papão, mas sim como uma solução. E ele afirma que o espaço tem uma definição geográfica, uma definição histórica e uma definição social. O que é que isto quer dizer? Que o tamanho conta, em dada medida, a história, o passado, os valores contam, e tudo aquilo que nasce do social, da sociedade, dos setores todos da sociedade, é fundamental. Ou seja, o espaço geográfico não é uma página em branco sobre a qual se inscrevem ações de grupos. Não, é a tela onde se desenrola toda a ação. Ainda no outro dia apareceu isto no meu feed do Facebook. E o que é que isto dizia? Dizia que a Uber era a maior companhia de táxis do mundo, mas não possui uma única viatura. 0 viaturas. Que o Facebook é o único popular detentor de mídia, mas que não produz um único conteúdo. O Alibaba é o retalhista mais valioso do mundo, mas não tem qualquer inventário. E o Airbnb é o maior providenciador de acomodação, mas imobiliário, 0. O que é que isto nos diz? Isto é uma novidade. Quero ouvir. Acham que isto é uma novidade, o que eu acabei de dizer? Ou sempre foi assim? Levantem uma mão se a resposta é sim, levantem as duas se for não. Eu vou repetir a pergunta. Acham que isto de estes serem os principais players do mercado e terem 0 daquilo que vendem, daquilo que nos fornecem, é novo ou é antigo? Novo, uma mão, antigo, 2 mãos. Quem levantou as 2 mãos está 100% certo. Porque na década de 80, vamos recuar uns anos, muitos de vocês não eram nascidos, eu era uma criança, eu jogava... em Itália havia um conceito de distrito industrial, em que todo o sistema era regulado por uma cadeia de comando com ascendente hierárquico sobre os demais centros de comando. Quais são os principais elementos de um distrito industrial? Existirem empresas ligadas à manufaturação, uma especialização num ramo específico de atividade, táxis, conteúdos, distribuição, acomodação, um código de conduta, todos eles têm regras de conduta muito rígidas, e a existência de uma multiplicidade de relações locais e intralocais que se conjugam com relações mercantis informais. Estão a ver já o quadro exatamente o mesmo. Isto que eu estou a ler é da década de 80. Quais são as características principais de um distrito industrial? É um sistema gerador de ecossistemas de economias externas e economias de aglomeração, ou seja, recebem inputs do exterior e aglomeram-nos. Vêem alguma diferença? Não.
Tem como base economias de localização, são especializados num setor, e economias de proximidade, que resultam da relação entre os vários intervenientes. Existe uma divisão técnica do trabalho que é operada não na empresa, mas à escala local. E se pegarmos no Facebook, quem é que trabalha o Facebook? Somos nós, utilizadores. Onde é que nós estamos? No local, Facebook. Existe um sistema de valores socioeconómico-culturais que emergem num mecanismo de resolução de conflitos, ou seja, em que há uma concorrência contra uma cooperação. Existem mecanismos de articulação entre aquilo que é o mercado e aquilo que é a sociedade, entre a economia mercantilizada e a economia social. Há um sistema institucional que legitima aquilo que acontece, e agora chamo a vossa atenção para esta palavra, desculpem-me o meu italiano, não é a minha língua forte, e é centrado na figura do impanatori. E o que é este senhor, o impanatori? É o distribuidor. E o que é que são aqueles senhores? Todos são distribuidores de alguma coisa. Portanto, esta comparação não é abusiva de maneira nenhuma. Esta economia, que muitos chamam de novas economias, já existia, sempre existiu. Mudou foi o palco onde ela se desenrola. Hoje ela desenrola-se atrás de uma tela de um computador e não nas relações na rua. Mas nem tudo é um mar de rosas. Os distritos industriais apresentam algumas limitações. São lentos a adaptar-se à mudança, o que não se verifica aqui. São orientados para estratégias desajustadas, dependem muito do território e não se adaptam à mudança. Mas, com o tempo, eles evoluíram. Evoluíram para aquilo que hoje chamamos de Living Labs, ou seja, são os meios inovadores ou as regiões inteligentes, vulgarmente chamadas de Smart Cities. E este meio inovador é um conceito teórico, muito abstrato, mas que caracteriza a dinâmica de uma religião. E a diferença é que os meios inovadores aceitam todos aqueles que fazem parte deles. Não interessa a sua dimensão empresarial, interessa apenas o contexto em que se inserem. Eu ia falar aqui um bocadinho de política regional, vou saltar, não vale a pena. Eu na política regional quero apenas ressalvar a importância de que tem que haver força, endorsement político para que isto possa acontecer. Tem que haver uma chancela política para que o Living Lab seja uma realidade, para que estes projetos todos que nasçam, que emerjam do cariz social, sejam reconhecidos por todos. Entremos então nos Living Labs, que é o que me traz aqui hoje, foi por isto que me convidaram para estar aqui. Mas eu, para falar de Living Labs, tenho que abordar dois conceitos. Primeiro, o conceito de inovação, porque a inovação é uma questão permanente. A inovação é a chave de qualquer novo negócio. Se não inovarmos, não temos negócio tampouco. A inovação, que era tido como algo que se materializava em nova tecnologia, hoje não é tanto assim. Hoje temos inovação de tecnologia, inovação de processos, inovação de localização, inovação de uma centena de coisas que quisermos chamar, e é isto que temos que saber diferenciar. Onde é que estamos a inovar? Ontem alguém dizia, não sei bem em que palco, que a inovação tinha que ser algo novo, algo radical. Não, a inovação pode ser apenas o melhoramento de algo que sentimos necessidade que exista. A inovação compreende a tecnologia, mas não fica só por aí. Tem que ter uma adaptabilidade comercial. Senão é apenas uma invenção. É algo novo, mas que ficou na gaveta com 1000 e outras ideias que nos pareciam excelentes, mas que ninguém lhes deu utilidade nenhuma. A inovação é, em última instância, mediada pelo sistema empresarial. Mas, para inovar, é necessário que existam economias de aglomeração, ou seja, ganhos que as empresas obtêm, mas que decorrem das opções de gestão produtiva, mas que são condicionadas pela localização, pelo sítio onde decorrem. A globalização trouxe uma visão nova para a inovação, e a inovação passou a ser vista como um suporte de competitividade. Nunca se falou tanto de inovação como desde que entramos no século XXI.
E o baixo custo não garante produtividade. Isto é muito importante, que temos de mudar na cabeça dos nossos governantes. A inovação é um resultado de processos interativos de aprendizagem contínua com todos os atores do território, aqueles que são internos e externos às empresas. Ou seja, não é só no setor empresarial que acontece a inovação. Acontece em meia dúzia de jovens reunidos em startups, em locais como este, que geram ideias, geram negócios, chegam lá fora e conseguem vender os produtos. Acontece nas universidades, que não podem trabalhar hermeticamente nem fechadas, têm que estar abertas às prefeituras, às câmaras municipais, à cidade, tem que inovar para a cidade, tem que haver, as cidades têm que ter agendas de inovação para que startups, grandes, médias empresas, microempresas, universidades possam trabalhar todas elas num conjunto único. A inovação é a fertilização cruzada de conhecimento codificado com conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento que existe em folhas de papel e aquele conhecimento que está apenas na cabeça de quem está a inovar. A inovação não pode estar confinada a setores específicos de alta tecnologia. Todo o setor terciário tem um papel fundamental na inovação e as autoridades regionais devem apostar muito na inovação social, aquela que emerge do setor terciário. E a preocupação com este tipo de indústrias, de Living Labs, tem que promover redes de relações e cooperação de parceria de business to business, business to user, algo que não se usa hoje em dia. Estamos muito habituados ao B2B e ao B2C, mas B2U pouca gente usa, mas é fundamental. Business for user, to user. A relação entre as empresas e o utilizador e o envolvimento do utilizador na decisão final do produto / serviço. E existem vários tipos de inovação que estão aqui caracterizados. A inovação social e institucional, que é aquela que ocorre na sociedade. A inovação das empresas, que pode ser ao nível tecnológico, em que inovamos um produto, ou a forma como produzimos esse produto. A inovação da gestão. Quando falamos aqui da inovação gerencial e de gestão e de organização, falamos de mudar governança. E é fundamental que possamos trabalhar em conjunto para mudar mentes. É fundamental, volto, friso. Mas nem todas as empresas utilizam a mesma tecnologia com a mesma eficiência. Pode haver, tanto que por isso é que existe muita reticência, por exemplo, à utilização de software livre. Muita gente diz que se for utilizar o OpenOffice em vez do Word, vai perder eficiência. Não discute se é verdade, se é mentira, não é isso, mas a forma como encaramos a tecnologia, duas pessoas diferentes, é totalmente diferente e a utilização que fazemos da mesma tecnologia também varia. Ou seja, a inovação não depende do acesso à tecnologia, mas da capacidade que temos de a utilizar. A aglomeração espacial tem esta vantagem, porque facilita a definição da informação entre as empresas e todo o território. O clima de confiança é fundamental para que isto possa ocorrer, para que haja uma democratização da utilização da tecnologia. E eu acho que, por exemplo, vocês aqui no Recife têm um exemplo muito bom. O Porto Digital está a democratizar o acesso a alguns meios. Há 2 dias visitei o Porto Digital e percebi que eles tinham uma sala de edição de vídeo que está aberta a que todos possam lá ir fazer pós-produção de um filme, por exemplo. Isto é democratizar o acesso à tecnologia. Pode-se ir mais longe, sem dúvida nenhuma, claro que se pode. Mas toda esta lógica de produção, seja ela de produtos ou serviços, centrada no espaço, tende a fornecer 3 tipos de inovação. Ou seja, uma linguagem comum, porque esta facilita o conhecimento. E quando falo em linguagem comum, atenção, que linguagem, eu gosto de abordar a linguagem em 2 vertentes. É que temos a linguagem português, inglês, francês, espanhol. É muito importante sabermos falar estas línguas ou outras, mas há uma linguagem mais importante que estas, que é a linguagem da circunstância, a linguagem do meio em que nos inserimos. Estamos no meio tecnológico, vamos usar aquilo que eu chamo do informatês, vamos falar tecnologicamente. Se estamos num ambiente mais informal, vamos falar informalmente, ou seja, vamos adaptar a linguagem ao contexto. E a linguagem de contexto é muito mais importante do que falar qualquer tipo de língua estrangeira.
O custo de acesso à informação e o risco são reduzidos quando estamos nestes tipos de ambiente e esperemos que se gere uma lógica de cooperação e confiança. Imaginem, por exemplo, um vendedor aparecer de fato e gravata para vender redes de pesca a um pescador. Qual é a confiança que o pescador vai ter nele? Zero. Temos que nos aproximar das mesmas maneiras. Ou seja, a proximidade geográfica por si é muito importante, mas não é só suficiente. O que é que vocês acham que é fundamental para que isto tudo possa acontecer? Interação. Nós estarmos todos no mesmo espaço, mas se não falarmos uns com os outros numa linguagem que nos entendamos, não serve para nada estarmos ao pé uns dos outros. Seria uma conversa de surdos mudos. Num ponto de vista funcionalista da inovação, esta assenta sempre nesta proximidade física, em que a inovação nasce de dentro da empresa e no desenvolvimento interno. Mas numa visão territorialista, é a cultura de proximidade que acelera o motor da inovação, porque nós partilhamos todos o sentimento de pertença e interação. E eu falei-vos de outro conceito, que foram os serviços. Serviços vêm, assim vou ser muito rápido, do latim servicium. E o que é que isto significava em latim? Era a arte de servir, de estar sujeito e de ser prestável a alguém, fazendo aquilo que esta pessoa quer ou pede. Mas se passarmos isto para uma esfera de economia ou marketing, um serviço é o conjunto de atividades realizadas por uma empresa para responder às expectativas e às necessidades do cliente. Por isso o serviço é um bem não material. Mas porque sentem-se sempre nisto. Nós fazemos produtos e serviços essencialmente por isto. Para servirmos as necessidades de alguém. Ou seja, a inovação vem preencher necessidades sentidas. Deixem-me dar-vos alguns exemplos de como a inovação e os serviços à carona, eu diria à boleia em português, mas à carona das necessidades, podem aparecer em sítios que menos se esperam. Por exemplo, todos conhecem aquelas torres com vários cabos, onde se ligam os telemóveis para carregar, nos centros comerciais, aqui, noutros sítios. Em que país é que acham que isso foi inventado? Primeiro continente, logo aí, África. No Madagascar. Porquê? Porque grande parte das habitações no Madagascar, nas áreas rurais, não têm eletricidade. O que é que faziam? Nas barraquinhas das feiras havia um senhor com uma pick-up, com um gerador na pick-up, gerador ligado, carregadores de todas as marcas de telemóveis e mais algumas, porque na altura cada telemóvel tinha um pin de entrada diferente e as pessoas iam lá e carregavam punham o seu celular à carga. A Europa, o Brasil, os Estados Unidos viram isto e começaram a replicar torres mais modernas, mais eficientes, para que se pudesse carregar os telemóveis. Mas nasceu da necessidade. Não havia eletricidade e o celular tinha que ser carregado. E, a partir daí, nasceu as torres de telemóveis. Outro exemplo, estão familiarizados com o conceito de home banking, de estarmos em casa, no conforto, irmos à internet, vemos o nosso saldo bancário e fazemos transferências de dinheiro. Onde é que acham que o home banking foi buscar esta ideia, esta gênese? Às Filipinas. Porquê? Se conhecem as Filipinas, conseguem visualizar no mapa as Filipinas, tem Manila, a ilha maior, e uma série de ilhazinhas muito pequeninas às voltas. Havia um grande êxodo da população das pequenas ilhas para as Filipinas. Muitas vezes o marido ia trabalhar para Manila e ficava meses longe de casa, os filhos iam trabalhar para Manila e os pais ficavam sozinhos nas ilhas, mas precisavam de dinheiro para subsistir. Como é que eles faziam? Compravam vouchers de carregamento de celular, mandavam o código do voucher para os pais nas ilhas, os pais iam à papelaria com aquele código e revendiam o voucher à papelaria que lhes dava o dinheiro do voucher, que lhes trocava o voucher por dinheiro. O que é que eles estavam a fazer? Transações multibanco, transações de dinheiro usando códigos SMS. A banca internacional, percebendo-se deste potencial, criou o home banking e o nosso acesso em casa. Portanto, onde menos esperamos, podem nascer inovação. Quantos de vocês sabem que aqui no Brasil, em Manaus, a Nokia tem instalado um Living Lab no meio da selva da Amazónia?
Portanto, onde menos se espera, está a inovação a acontecer. E vim eu de Portugal para dizer isto aos conterrâneos. Mas, e agora, para quem quer criar um Living Lab tem que assentar aqui em 5 valores fundamentais. Sem estes 5 valores, esqueçam fazer um Living Lab. Não vai haver Living Lab que sobreviva sem criar valor. Ou seja, dotar os clientes e utilizadores de mais valor tem que ser um aspecto-chave para que possa haver um Living Lab. Se for mais do mesmo, serve para nada. Ser sustentável tem que garantir a coesão entre a economia e a sociedade. Porque se estiver a tirar a uns para dar a outros, serve de nada porque vai criar entrofia social. Ser aberto. O processo de inovação tem que ser aberto. O conhecimento tem que ser disseminado. Se o conhecimento for gerado e ficar dentro de uma gaveta, serve para nada. Ser realista. Objetivamente, um Living Lab tem que ser realista. Tem que se cingir à que aquela região tem para oferecer. Não podemos querer ter a última lata de Coca-Cola do mundo se não tivermos ninguém para partilhar essa lata. Nós não queremos inventar a roda, ela já foi inventada. Temos de ser especialistas, especializar-nos naquilo que a nossa região tem de boa. Estamos em Recife, estamos numa zona, essencialmente, em que há muita capacidade de produção de software. Vocês são muito bons a produzir software. Especializem-se nisso. Vendam Recife como o maior mercado de inovação de software. Criem um Living Lab à volta disso. E ter influência. Os parceiros têm que ser ativos, competentes e especialistas. Empresa que estou no Living Lab, se me virar para o lado, eu quero que a pessoa que está ao meu lado seja tão competente como eu. Eu não lhe quero ensinar, eu quero aprender com quem está ao meu lado. Vou-vos aqui apresentar um pequenino ciclo de como pode ser um Living Lab. Isto é um exercício meramente académico, atenção. Isto é um ideal, não quer dizer que seja só assim, é possível de mais formas. O Living Lab vive de planeamento, ou seja, respeitar aqueles 5 princípios. Ou seja, montar um Living Lab respondendo a como é que eu crio valor, como é que eu torno um Living Lab sustentável, qual é a minha política de abertura e partilha de conhecimento, quais são os meus objetivos mensuráveis e alcançáveis e qual é a capacidade que eu tenho de influenciar os outros a apostarem em mim. Depois tem que desenhar os conceitos, ou seja, ao desenhar o conceito, ao entrar no campo conceitual, eu estou a perceber as necessidades, a gerar as principais necessidades do meu mercado-alvo. Ou seja, desenhar e avaliar. E como é que eu conheço melhor o meu mercado-alvo? Se estiver junto dele, se o chamar para desenhar comigo as necessidades, sentar sempre em tecnologias Learning by Design. Não sei se estão familiarizados com Design Thinking, com criação de personas, de case studies, criar personas, fazer o seu acompanhamento ao longo do tempo e perceber como é que eles enriquecem o nosso mindset e o nosso desenho do conceito. Depois de desenhar o conceito, vamos ter que desenhar então o protótipo, algo palpável, algo que possa ser testado, experimentado, mandado fora, redesenhado, pontapeado, testado até ao limite para quando chegarmos à outra fase do desenho da inovação, é quando desenhamos até aqui não gastámos muito dinheiro. E se o nosso Living Lab tiver uma coisa que eu vou falar a seguir, que é o Fab Lab, um laboratório de experimentação de fabricação, até aqui o nosso investimento foi pouco. Mas quando passamos a desenhar a inovação, ou seja, o produto final, estamos a gastar dinheiro. Portanto, as asneiras são para cometer antes de chegar ali. Porque quando chegamos ao desenho, vamos avaliar os resultados todos das necessidades que analisámos, que fomos filtrando e a inovação, qual o valor acrescentado que a nossa inovação realmente transporta em si. E depois é a comercialização, o nosso go-to-market, ou seja, onde vamos perceber realmente a viabilidade económica de tudo aquilo que tínhamos testado. E este slide não estava no meu alinhamento inicial, mas ontem, depois de ter estado a conversar, perguntavam-me
Então, mas como é que engajamos os cidadãos a participar nisto? E eu aqui então criei este slide sobre engajamento. Como é que nós podemos aproximar os cidadãos, fazê-los participar? Primeiro, através de experiências de brincadeira, ter uma playable city. O que é uma playable city? Imaginemos uma experiência, temos uma escada normal e uma escada rolante ao lado. Normalmente as pessoas optam pela escada rolante, certo? Então, e se nós colocarmos uma espécie de piano na escada pedestre que faz som ao passar? O que é que acham que as pessoas vão usar mais? Vão fazer o piano e se calhar vão subir, descer, só para andar na melodia. Ou seja, temos que arranjar interação com as pessoas, criar momentos de brincadeira para quebrar o gelo. Ter uma política muito forte de dados abertos. É importantíssimo que percebamos quais são os dados que são relevantes para a nossa sociedade. Não é ter muita informação, muito lixo, que ninguém sabe utilizar aquilo, que não estão em formatos estandarizados, que não damos garantia que vamos manter aquela estrutura de dados. Temos um compromisso forte quando disponibilizamos um dado, que durante X anos a estrutura de dados não é alterada, que os dados são regularmente atualizados e dados que são relevantes para quem, como vocês programadores, os vai utilizar. O Fab Lab, não sei se estão familiarizados com o conceito, Fab Lab é um laboratório de experimentação, onde podem existir impressoras 3D para imprimirem os vossos modelos, máquinas de corte, máquinas de costura, máquinas de transformação digital para fazer protótipos a custos reduzidos. Vocês no Recife têm um Fab Lab e que, se tudo correr bem, fará parte do vosso futuro Living Lab. Vários modelos de participação, pensarem em modelos que possam envolver as pessoas. Dou-vos 2 exemplos. No Orçamento Participativo de Lisboa, para recolhermos as ideias, as demandas das pessoas, criámos uma vez uma árvore da participação. Uma árvore muito grande que havia na cidade, envolvemos a árvore com cordéis, com cartões pendurados, em que as pessoas chegavam aos cartões e escreviam as suas ideias. Criou uma dinâmica tão grande que gerou à volta de 5.000 cartões com ideias para a cidade em 2 semanas. Criámos também, fiz uma sessão em que precisava de discutir soluções para problemas, um bocadinho cansado do design thinking, que está muito na moda e está a ficar muito esgotado, decidi inovar e criar um Service Design Drinks. Ou seja, para além de desenharmos serviços, íamos bebendo umas tacinhas de vinho tinto de vez em quando. Ou seja, como é que foi esta metodologia? Estendi mapas da cidade em cima da mesa, chamei as pessoas, quais são os vossos piores pesadelos na cidade? Geograficamente, as pessoas foram identificando várias situações. A seguir convidei, venham então beber uma taça de vinho. As pessoas saíram da mesa, a minha equipa nas costas foi trocar os mapas todos de mesa. Quando as pessoas chegaram à mesa, não tinham à frente delas o mapa delas, tinham outro. E aí eu disse-lhes, agora com esses pesadelos dos vossos companheiros, escolham os 3 prioritários. E depois de escolher os 3 prioritários, vamos lá tomar outra taça de vinho. Regressaram à mesa, os mapas tinham desaparecido, tinham apenas post-its colados na parede. Ao que eu disse, agora elejam uma pessoa do vosso grupo para tirar um post-it dos que está na parede e ir defendê-lo em cima do palco perante o resto das pessoas. E toda a gente participou e hoje pedem-nos para fazer mais sessões destas. Não sei se foi pelo vinho ou se foi pela experiência em si, mas que gostaram, gostaram. Criar gamificação, ou seja, um sistema de recompensa pelo trabalho que se faz. Um sistema de recompensa, há uma plataforma muito gira que ainda está em conceito e que sei que está a tentar entrar em algumas cidades do Brasil para estimular a utilização do transporte público em detrimento da utilização do automóvel. Imaginem que cada vez que entram no transporte público é gerado um código aleatório, vocês com o vosso smartphone ativam esse código, saem do transporte público, passam com o telefone num código NFC ou numa QR Code e ele assume que vocês saíram do transporte público. Estão a fazer uma viagem de carro 5 pessoas em vez de uma pessoa sozinha, o código é partilhado mais uma vez, acabou a viagem, o código é despartilhado. E cada vez que este código é partilhado vão ganhando pontos. E no fim há uma série de patrocinadores que estão engajados com a cidade e vocês podem ganhar os 3 que têm mais pontos, um iPhone 6, um Mac. Acham que isto promoveria a utilização do transporte público? Pelo menos tornava engraçado viajar durante algum tempo.
E, acima de tudo, temos que construir confiança. E é para isto que isto serve tudo. Para que as pessoas confiem em todos os players de um Living Lab, de uma cidade. Fazer-vos mais uma pergunta ligeiramente provocatória. Vocês acham que o tamanho importa ou que o tamanho não importa? Estamos a falar de cidades, atenção. Meninas, acalmem-se, tá? O tamanho da cidade não importa para nada. O que importa são os atores da cidade. Para um Living Lab, atenção. Porquê? Ainda que os principais estudos que existem, se forem pesquisar na bibliografia, vão sempre falar de metrópoles fortemente urbanizadas, regiões com excepcional nível de prosperidade, onde estão fortes associações de organização, partilha intensiva de conhecimento, empresas ligadas a setores de alta tecnologia, empresas com grande sentido criativo. Isto não importa para nada, porque se este ecossistema estiver todo voltado de costas uns para os outros, serve para quê? Para uma mão cheia de nada. O que interessa são que estes sistemas que podem existir numa cidade pequena, uma cidade pequena pode ter uma universidade, uma cidade pequena pode ter pequenas e médias empresas, uma cidade pequena tem empreendedores. Se estes três sistemas falarem uns com os outros, podem ser tanto ou mais inovadores que uma grande cidade. O que era aquele vale que existe ali na Califórnia, perto de São Francisco e Los Angeles? Há ali um vale que tem o nome de Silicon Valley, acho eu, há 30 anos atrás. Uma região insípida em que ninguém metia lá os pés. Hoje toda a gente... Hoje não, hoje já começaram a sair de Silicon Valley, mas há 5 anos atrás toda a gente queria estar em Silicon Valley. E há 30 ninguém sabia que aquilo tão pouco existia. Viviam lá cerca de 5.000 pessoas em relotes. Portanto, o que interessa é a fonte de conhecimento e a forma como partilhamos esse conhecimento. Ou seja, exijam das autoridades locais que fomentem esta partilha de conhecimento, exijam que as universidades estejam de portas abertas para as cidades e empreendedores de Recife sejam chatos, andem atrás, não parem, não desistam, façam que as coisas aconteçam. Ou seja, as pessoas são o fator principal nesta relevância que são os Living Labs. E agora passar aqui o Living Lab para o conceito de Smart City. Vocês já estão... Eu vou-vos ser sincero. Para mim, Smart City é mais um rótulo. Vamos lá pôr um rótulo, vamos lá fazer um índice de quem é que é a cidade mais inteligente, como se as outras fossem cidades mais burras. São rótulos. E a cidade inteligente, ou a Smart City, para sermos mais com inglesismos fica mais bonito, a Smart City assenta, e eu digo inglesismos porque agora tenho aqui uma série deles. Quais são os conceitos por trás de uma Smart City, deste rótulo, que é este rótulo que nos diz que uma Smart City aposta em governança inteligente, em economia inteligente, em mobilidade inteligente, num ambiente inteligente, em pessoas inteligentes e numa qualidade de vida inteligente. Ou seja, tudo inteligente, tudo refém das big corporates de tecnologia. É por isso que aqui no Brasil e neste fórum já foi dando um grande passo para a Human Smart Cities, em que o ser humano está no meio de tudo isto, em que o ser humano é envolvido na definição disto tudo. A seguir eu terminar, 15 minutos depois de eu terminar, neste mesmo espaço vamos ter uma mesa redonda em que vamos falar de Living Labs adaptados às Human Smart Cities. E agora vou pedir desculpa a quem defende muito este conceito das Human Smart Cities, porque há 2 semanas atrás comecei a trabalhar com uma colega minha finlandesa a teorizar sobre um novo conceito mais à frente daquilo que é as Human Smart Cities, ou seja, as Wise Cities. E Wise porquê? Vejamos como é que o dicionário Webster define Smart. Smart, ou seja, inteligente, esperto, é focado na aprendizagem e no pensar sobre as coisas. Mostrar inteligência ou bom julgamento. Tudo bem, perfeito, não tenho nada contra. Mas o que é wise? Wise é ter ou mostrar conhecimento normalmente adquirido ou experienciado de várias
maneiras, baseado em bom raciocínio e informações demonstrando bom senso ou julgamento. Viram a diferença? É quando falamos do iCity, estamos a falar de cidades que aprendem no tempo, que incorporam o que se passa no território, na sua vivência, em que os cidadãos são 100% relevantes no que acontece. Em Wise Cities estamos muito mais a defender a aprendizagem, o aprendizado do tempo do que no simples smart. É por isso que nós, em género de brincadeira, e utilizando o conceito da moda, dizemos que wise is the new black. E assim, para concluirmos, deixem-me fazer só aqui uma resenha de conclusões, antes de abrirmos aqui um pequenino espaço de perguntas. Temos que trazer todas as relações que temos no mundo virtual para o mundo físico. Temos que fazer meetups, temos que nos encontrar com aqueles que nos relacionamos no mundo físico. O professor Kiev da Gama chegou a mim através do mundo virtual, reunimos no mundo físico em Lisboa e estamos aqui reunidos hoje no Recife para trabalharmos em conjunto para que o Recife tenha um Living Lab nos próximos meses. É um desígnio pessoal meu, eu quero que vocês tenham um Living Lab que funcione e eu quero ver-vos a todos a usufruir dele. A geografia conta, os atores contam, a proximidade conta, mas sem interação eles não valem nada, zero. Lembrem-se disto, interação é a palavra-chave. Um Living Lab precisa então de especialização na função e no local, valores culturais fortíssimos. É importante termos valores culturais fortes, um background que nos permita defender a nossa dama, defender a nossa causa. Nós acreditamos nisto porque, por exemplo, é muito fácil para os escoceses da região de Ness criarem um cluster dedicado à produção de artesanato ligado ao monstro do Lago Ness. Tem uma herança cultural que lhes permite defender isso, arranjar algo que seja a nossa marca identitária. A articulação entre o mercado e o social. O empreendedorismo social, a inclusão social tem lugar nesta economia cada vez mais mercantilizada. Os melhores produtos e as melhores experiências têm nascido no social, porque o social sentiu as necessidades e sabe o que é que precisa para sobreviver. A legitimidade local que nasce na comunidade, ter delegados, ter representantes que nos representem perante as outras instituições do território. Ou seja, mediadores que criem confiança e credibilidade. Eu vou voltar a focar os 5 fatores de um Living Lab. É muito importante não esquecer que temos que criar valor, ser sustentáveis, ser abertos, ser realistas e ter influência. Isto sim é uma mão cheia que funciona. São 5 vetores fundamentais. Acima de tudo, um Living Lab não tem que ter paredes. Um Living Lab não tem que ser um escritório fechado. Um Living Lab é rua. E é a rua que conhece os problemas do território e é na rua que os problemas do território se resolvem. Não é fechado em 4 paredes atrás de uma secretária com o cu na mão que se resolve alguma coisa. A riqueza do século XXI. No século XX a nossa riqueza era a matéria negra, ou seja, o petróleo. A riqueza do século XXI é a matéria cinzenta. E o que é a matéria cinzenta? É o nosso cérebro. E esta é a nossa riqueza e esta ninguém nos consegue tirar. Conhecimento tácito hoje vale muito mais do que o conhecimento codificado. Por isso é que temos que partilhar a informação para que ela não se perca connosco. O tamanho da cidade não é relevante. O que conta são a interação. E uma cidade que hoje se diga inteligente tem que ser uma cidade wise. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem questões, se tiraram fotografias, mandem-me ali para aquele e-mail. Se tiverem questões, eu gostaria de abrir um bocadinho de espaço de debate. Temos 10 minutos e daqui a um quarto de hora voltem para a mesa redonda que vamos ter aqui. Questões que me queiram colocar no futuro, mandem-me e-mails, estão à vontade. Eu não prometo a resposta no imediato, mas 2, 3 dias depois eu respondo-vos ao que precisarem, a questões que tenham. Porquê? Porque é nessa partilha que eu vou aprender com vocês também e com os problemas locais. Portanto, se houver questões... Não?
Deixem-me ir para este lado porque eu dali não vejo toda a gente. Questões? Das duas, uma. Ou ninguém me ouviu, ou eu expliquei muito bem e ninguém ficou com dúvidas. Eu, como não ouvi ninguém a ressonar, vou partir do pressuposto que me ouviram, mas... Eu ontem conheci um professor que quando os alunos não lhe faziam perguntas, ele punha-lhes a prova à frente e dizia: então vamos fazer prova que é para nota. Mas pronto, eu não tenho esse poder aqui, não posso fazer uma prova. O Kiev está ali com uma pergunta. Kiev. Yeah. Opa, obrigado, Walter, pela presença aqui e pela palestra. Uma pergunta, você começou a falar de wise cities. E, bom, passa para ele. O nosso amigo Feedback. Alô? Você falou de wise cities e uma coisa que, não sei se aborrece, mas quem trabalha com Smart City sempre perguntando se a cidade A, B ou C é uma Smart City. Não estou a conseguir ouvir, desculpa. Eu vou responder aqui em baixo, que assim ouço melhor. Muita gente fala mas o questionamento é quando você trabalha com Smart Cities, pergunta se Recife é uma Smart City, Lisboa é uma Smart City, quais cidades são Smart Cities, isso depende muito de índices que são criados para rotular. Então, já pegando emprestado esse lado chato dessas perguntas, você começou a falar do conceito de wise cities. Você vê alguma cidade agindo nessa direção de wise? Neste momento ainda não vejo nenhuma cidade como wise city, também ainda não fizemos esse exercício. Em Portugal, talvez Águeda comece a caminhar para ser uma wise city porque tem aprendido com o que tem feito e tem melhorado o que tem feito. Não se tem rendido apenas aos índices, ao demonstrar o que aparece nos índices, tem inovado, tem ido em frente. Eu acho que é este o conceito, é aprendermos por tentativa e erro. E isto torna-nos mais wise, mas neste momento não há nenhum índice ainda feito. É um conceito que começou a ser trabalhado há 2 semanas, portanto ainda há muito trabalho pela frente, ainda confrontar a teoria, rebater teorias, ainda vai demorar pelo menos mais 6 meses a termos uma coisa estável que possa ser sustentável, mas do que já analisámos, wise é mesmo o novo preto. Mais alguma questão que queiram fazer? Walter, desculpe, mas eu não consegui captar a diferença entre os dois conceitos, Smart City e Wise City. E inclusive a expressão, eu estou lento hoje, né, e muitas vezes eu estou lento, é a expressão do New Black. Pronto, começando ao contrário. Na moda, quando surge algo novo, costuma-se usar uma expressão que o branco é o novo preto. Que agora as pessoas vestem branco e já não vestem preto. É uma expressão que se usa no mundo da moda. Daí, como em branco em inglês é white e o wise fica mais ou menos parecido, usámos na brincadeira que o wise is the new black. A grande diferença está na parte conceptual e na descrição do dicionário das palavras. Smart está mais ligado à inteligência imediata, à aplicação do conhecimento. O wise está mais ligado a um aprendizado sobre a esperteza. Ou seja, é o smart mais o aprendizado. Aí é que centra-se o novo conceito. Ou seja, ele não é melhor nem pior que o outro. É um passo à frente. Se há um ano atrás fazia sentido dizermos Smart Cities, porque ainda não havia uma cultura de aprendizagem sobre Smart Cities. Fazia sentido. Hoje, sendo que já existe um aprendizado, faz sentido darmos o passo em frente também conceptualmente. Me permita mais uma observação, uma pergunta. Você me disse que o Recife tem uma lab. Um Fab Lab, sim, um laboratório de fabricação. Qual é esse? Kev, queres responder? Sim, Recife tem. Sim, Recife tem lá, Fab Lab. Não, ele afirmou que o Recife Aqui em Recife tem um Fab Lab lá em Casa Forte, Parque Santana, eu acho, o bairro. Aí tem um projeto para um maior, o mesmo Fab Lab
no Parque Santana. Mas atualmente tem um espaço compartilhado, que ele estava até aqui ontem, um dos sócios de lá, Edgar, mas tem fablab.recife.com.br o endereço. fablab.recife.com.br. Obrigado. Tu queres fazer uma pergunta? Não. Walter, boa tarde. Obrigado pela sua palestra, foi muito interessante. E no momento dela você comentou sobre como as Smart Cities estão dependentes das grandes corporações. Eu queria saber, na tua visão, as Wise Cities são menos dependentes? E se são, como elas seriam menos dependentes dessas grandes corporações? As Wise Cities, se mantivermos o conceito humano de fora, vão ser tão ou mais dependentes das grandes corporações como as Smart. A questão é, se estamos a aprender alguma coisa, estamos então a incluir o fator humano que vem já na evolução do conceito de Smart City, que passa para Human Smart City. Se quando dizemos Wise City estivermos nesta cadeia, ou seja, o humano já faz parte. Quando envolvemos o ser humano, já estamos a falar de produtos mais customizados. Algo que as grandes corporações que fazem produtos de massa não têm como rentável. Se vocês forem a uma IBM com uma cidade de 45 mil habitantes, a IBM vira-vos as costas e não faz nada. Portanto, peço desculpa à IBM, não estou aqui a estragar negócios a ninguém. Ou seja, aí já o que é que entra? As pequenas empresas que fazem a diferença, que customizam o produto. E é isto que é importante, temos produtos customizados, produtos que o cidadão realmente vai utilizar e que são desenvolvidos com ele. Se na Wise City fizermos a cadeia de evolução, então vão ser muito menos dependentes das grandes corporações em relação às Smart Cities. As Human Smart Cities, ou seja, o patamar do meio, já não é tão dependente, e o objetivo é que não seja dependente das grandes corporações. Mais alguma questão? Ainda temos tempo para mais uma questão, se quiserem. Eu queria saber, tem algum erro que é determinante Tem algum? Peço desculpa. Erro? Determinante, isso que você percebeu que pode detonar todo o processo político? Tem. Querermos ser... era aquilo que eu dizia há bocadinho. E não sei se vocês têm esta expressão no Brasil, eu vou dizer uma expressão portuguesa e depois tento explicá-la. Ser mais papistas que o Papa. Ou seja, querermos tudo e depois não damos nada. Nós temos que centrar o nosso Living Lab naquilo que é a nossa especialidade, naquilo que a nossa região, o sítio onde ele se vai inserir, tem para oferecer. Nas estruturas que temos, nós não vamos fazer um Living Lab ligado à universidade se não tivermos uma universidade. Fundamental para montar qualquer Living Lab é percebermos o contexto onde nos inserimos. E muitas vezes o grande erro é a replicação de um caso de sucesso de outro sítio qualquer. Ok, isto deu sucesso, vou inventar, na Bahia, vamos fazer exatamente igual ao que a Bahia fez em Recife. A realidade é diferente, os atores do território são diferentes, as relações que existem no território são diferentes, e é este o principal erro, na minha opinião, que é a replicação de casos de sucesso que se faz em todas as áreas abusivamente. Não podemos estar a querer replicar atrás de replicar. Não sei se tem mais alguma questão. Embora já não tenham dito que só tinha direito a mais uma, mas pronto, eu sou... Sabem como é que são os portugueses, abusam sempre um bocadinho. Bem, mas se vocês não querem que eu abuse, pronto, foi a última. Obrigado pela vossa presença.